Podcast PVC, feito para você. Nosso convidado de hoje, Celso Luiz Ferreira Rodrigues, mais conhecido, no mundo do futebol como Celso Rodrigues. Muito bem-vindo ao Podcast PVC. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, uma honra, um prazer grande estar participando com vocês. E de antemão já agradecendo, a indicação do meu grande amigo Leocida Lastro, é o velhinho que nem eu chamo, porque é um grande amigo que tenho dentro do futebol e essa amizade nossa já perdura por muitos e muitos anos aí, grande amigão meu. Inclusive, manda um abração para mim, Deve estar assistindo, ou se não vai chegar nele depois. Exatamente. Eu sou gaúcho, sou do Rio Grande do Sul, eu sou natural de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, e hoje eu resido na minha residência, eu moro em Chapecó, Santa Catarina. Outro lugar que eu quero conhecer. Uma cidade maravilhosa, cidade linda, bacana, e está numa evolução, num crescimento, Eu costumo dizer que fica um pouco fora, quando volta para Chapecó, a gente se assusta porque ela já evoluiu, já cresceu enquanto estava fora, Uma cidade que está num muito grande, uma cidade bonita, acolhedora, e hoje eu resido, a minha residência, a minha família mora toda em Chapecó, e sou de coração, sou um cidadão chapecoense, então eu adoro essa cidade e não trocaria por outra cidade hoje, Ah, sim, acredito. Deve ser apaixonante mesmo morar em Chapecó. Acolhedora, hospitaleira, ela tem tudo o que as outras cidades de um nível grande têm, E as suas grandezas, suas belezas tem dentro de Chapecó. E sem falar aqui num elo de amizades que acabei criando aqui, e isso fortalece a cada dia e a gente se sente bem em casa, bem à vontade, para dizer que não trocaria a cidade hoje de Chapecó para morar, a não ser para fazer um trabalho, Mas para morar, eu não acho que teria que ser bem pensado para poder dizer que trocaria. Hoje não trocaria. É bom saber disso, que você gosta do lugar onde você está. Mas Cuiabá e Chapecó é incrível como que essas duas cidades, com seus maiores clubes, vamos dizer assim, da cidade de Cuiabá e de Chapecó, Chapecoense, como esses dois clubes evoluíram nesses últimos anos, Cuiabá começou a evoluir agora, de 2018 para cá, 2019. Chapecoense veio numa crescente que todo mundo achava que ia parar lá na Champions League, tá ligado? Se não fosse um acidente lá, etc. Que veio numa crescente muito boa. Por que você acha que... Cara, é incrível, Porque as duas cidades que você está falando aí, que são boas para se morar, que você gostou, Chapecó e Cuiabá, cresceram no futebol. Eu fico feliz, sabe? Mas eu tô triste pelo Chapecoense ter rebaixado, etc. Eu não sei o que está acontecendo com a Chapecoense, que não sei se vai subir, como está a situação. Não sei que sabe mais da Chapecoense. Tem como falar alguma coisa? Veja bem, eu vejo duas situações, assim, dois clubes que praticamente a mesma trajetória, com suas tradições, suas histórias, o peso da sua camisa, cada um no seu estado, cada um na sua competição, isso voltando um tempo atrás, Mas Cuiabá também pegou uma sequência muito bacana e veio, progredindo de D para C, de C para B, e B chegou na A, onde era o projeto, onde era o sonho de todo os torcedores, a sua diretoria. Então foi muito, muito parecido com o que viveu, ou melhor, o que vivemos aqui em Chapecó, que foi um passo, a evolução de D para C, de C para B e B para A num espaço curto de tempo. Sim. E fez com que os clubes, mas principalmente se tratando aqui de Chapecó, de Chapecoense, que chegasse ao ápice, da competição, chegando, atingindo uma Série A. E vejo que foi tudo assim por ter criado uma certa estrutura, principalmente por uma administração, uma administração passada que teve na Chapecoense, infelizmente, acabou se perdendo na tragédia, foi junto com outras pessoas que não estavam na tragédia, que hoje não estão dentro da Chapecoense, mas que tem uma trajetória bacana e linda dentro da evolução da Chapecoense, com a sua maneira de administrar, de gerir o clube, a sua maneira de gestão, fez com que a Chapecoense se tornasse uma equipe de ponta, chegasse numa Série A e se mantivesse por 6 temporadas, acabou caindo,
logo em seguida já retorna com acesso e o título da Série B. E hoje, infelizmente, né, nós, né, eu falo porque eu também sou torcedor da Chapecoense, porque eu tenho uma gratidão muito grande pela Chapecoense, porque foi ali onde começou toda a minha história. A gente fica triste com essa situação que ela está passando no momento, né? E todo torcedor acredita e tem a esperança de que ela possa sair dessa situação, mas sabemos da dificuldade, porque nós também trabalhamos com futebol, mas a esperança é grande e a torcida é enorme para que isso acontecer, de acabar vencendo esses últimos jogos e permanecendo, né? Aí seria uma coisa muito linda, muito bacana e tenho certeza que não só a cidade, mas uma região, e aqui a região é muito forte nisso, a região e a cidade, todos respiram a Chapecoense, todos são torcedores da Chapecoense. Houve um tempo atrás, que era, agora vendo até o Rafa com a camisa do Grêmio, houve uma época aqui que era a dupla Grenal, né? A cidade era dividida entre torcedores do Inter e torcedores do Grêmio, e a partir do momento que veio a evolução da Chapecoense, esses mesmos torcedores optaram por ser torcedor da Chapecoense. Não deixaram nunca de torcer pelo Grêmio, nem vão deixar. Mas adotaram como primeiro clube a Chapecoense e depois o Inter e Grêmio, né? E acredito que até isso que ela está vivendo continua isso aí. Eles torcem para a Chape e torcem para Inter e Grêmio, né? E quando joga com a dupla Grenal, eles se dividem, né? O coração fica dividido, mas a região e a cidade são Chapecoense e respira Chapecoense, porque a região e a cidade respiram o futebol. Isso é uma coisa muito bacana e positiva assim, para o futebol e para a própria Chapecoense. Sim, cara, porque eu não sei explicar muito bem como que isso aconteceu, mas a Chapecoense, ela virou um time que era querida do Brasil, entendeu? Todo mundo gostava do Chapecoense, tá ligado? Eu gostava de assistir os jogos do Chapecoense, entendeu? Era bonito de assistir, esse cara era guerreiro, ainda são, né? Então, eu não sei explicar como que um time desse, que, tipo assim, surgiu de poucos anos para cá, assim, uma crescente no futebol, lógico, e envolveu o Brasil inteiro, entendeu? Aí depois do acidente envolveu mais ainda, né, o Brasil inteiro, a Chapecoense. E eu não sei explicar como que a Chapecoense conseguiu fazer esse sucesso, né, de apaixonantes pelo futebol, amar a Chapecoense, sabe? Eu sou São Paulino, sempre fui São Paulino, né? A gente ouvia do Cuiabá, lá em Cuiabá, né? Porque, na verdade, os tempos de ouro lá de Mato Grosso é dos anos 80, né, dos anos 90, um pouquinho dos anos 90, que os times de Mato Grosso eram mais ou menos bons, né? Depois nunca mais, acabou. E agora Cuiabá. Tipo assim, Cuiabá, eu não sinto essa paixão. Eu sou cuiabano, sabe? Agora eu torço mais pro Cuiabá por causa que cresceu bastante agora, vou ser sincero. Mas a Chapecoense, ela envolveu, tipo, uma paixão, assim, todo mundo torceu pra Chapecoense. Entendeu? Todo mundo. Tanto é que quando aconteceu lá a tragédia lá, até o time lá, como que é mesmo? Como que é o nome do time? Nem lembro agora, esqueci. Como que é o nome do time? Como? Atlético Nacional? Atlético Nacional, exatamente. Né? Eles né, fizeram tudo aquilo para a Chapecoense, deram o título. A Chapecoense foi jogar aqui lá na Espanha contra o Barcelona. Cara, foi de arrepiar. O que você sentiu nessa época, quando o Chapecoense estava inflando o Brasil com seu futebol, sabe? Que é um time que era pequeno, né? Mas tá ganhando todo mundo, ganhando a Sul-Americana e ganhando todo mundo. Como que foi isso, essa paixão no Brasil inteiro? Uma associação de situações que aconteceram que ela se tornou isso aí. Primeiro, tem que ressaltar essa gestão fora de campo, né? Comandada pelo nosso saudoso Sandro Palaoro, que era o presidente, e toda a sua diretoria, a maneira como eles comandavam o clube, como era a maneira de gerir, como era a maneira de contratações, e conseguiram, né, fazer uma equipe muito competitiva, uma equipe muito equilibrada dentro de campo, e um grupo, né, na verdade é um grupo assim, e fez com que essa equipe dentro de campo estava jogando um fino no futebol, um futebol muito bonito, um futebol vitorioso, competitivo, e começou a conquistar os resultados e começou a chamar muita atenção, né? Aqui no Brasil e no exterior, pelos resultados, né? Começou a jogar um futebol bonito, agradável para quem assistia, e vinha
paralelo a isso vinham os resultados, né? Disputando o Sul-Americano, disputou o Libertadores, né? Disputando um campeonato brasileiro, e aquela equipe jogava um fino no futebol. E aquilo já tinha chamado a atenção de muitos, mas de muitas pessoas, muitos, né? E por isso que se tornou isso, né? Esse apelido, né, do time carinhoso. E infelizmente aconteceu uma tragédia onde todos aqueles atletas e até mesmo a direção e a imprensa, enfim, todos aqueles que estavam lá, que infelizmente acabaram falecendo, estavam tudo no auge da sua vida, né, profissional, né? Essa tragédia marcou ainda negativamente isso, né? Porque estavam todos em afirmação de um trabalho, de uma carreira, de um profissionalismo no resultado, e infelizmente perdeu-se tudo, né, numa tragédia, e consolidou mais esse apelido, né, de time ser o time mais querido, justamente por isso, né? E foi da maneira como aconteceu, mexeu muito com a emoção das pessoas, não só do Brasil, mas do exterior, mas não só pelo fato, né, infelizmente, de uma tragédia, mas também que já vinha no anterior, né, já vinha jogando um futebol bacana, um futebol bonito, agradável, e isso fazia todas as pessoas se sentirem bem, e infelizmente a tragédia fez com que parasse, né, essa vida desses atletas, mas hoje estão todos eles, né, eternizados, né, e serão sempre lembrados pelo feito que eles fizeram dentro do campo, e principalmente, né, vestindo a camisa da Chapecoense, né. E, infelizmente, aconteceu isso e mexe isso com a gente, porque eu vivi isso, eu, né, conhecia eles, estava no clube na época. Nossa, e é uma emoção, né, a gente perde colegas, a gente perde amigos, a gente perde irmãos, porque uma família, porque se cria esse elo de família quando a gente se trabalha juntos, e infelizmente perdeu-se tudo isso, mas a lembrança e serão sempre lembrados, né, e serão eternos, e nós, né, que hoje estamos aqui nesse mundo e eles não fazem, infelizmente, parte desse mundo, seremos sempre gratos a tudo aquilo que eles fizeram, né, desde a diretoria, a imprensa que acompanhava a equipe, assim como toda a equipe e comissão técnica, né, seremos sempre gratos por tudo que eles fizeram vestindo a camisa da Chapecoense. Pois é, você sabe qual que é o sentimento disso, da Chapecoense que alegrava todo mundo e depois do acidente? É o mesmo sentimento do Mamonas Assassina, sabe? É o que eu sinto, entendeu? Que foi uma coisa assim, maravilhosa, todo mundo amava e, bum, acabou do nada. Você fica, cara, tava tão bom, sabe? Tava tão bom e, pá, acaba do nada, sabe? Eu não tinha nenhuma empatia com nenhum clube, vamos dizer assim, nenhum clube do Sul Brasil, nenhuma empatia com nenhum clube eu tinha, sabe? Porque eu morei em São Paulo, né? Torcia para São Paulo e não tinha nenhuma empatia com nenhum clube do Rio, do Sul do Brasil, muito menos com o Inter, né? Então, aí, cara, surgiu a Chapecoense, tá ligado? E todo mundo ficou apaixonado pelo clube, sabe? E pá, acontece aqui, todo mundo fica, what the fuck, cara, né? E todos estavam no auge, né, no seu melhor momento. Isso é uma coisa muito bacana. Muito bacana. Mas é bom que tem sentimento na gente, né? Que a gente lembra do Chapecoense e em dois motivos, né? O motivo que eles brilharam e o acidente. Então fica aquele sentimento bacana com a Chapecoense, né? Agora que tá ruim, né? Mas a gente vai fazer o quê, né? Futebol, né, cara? Tem momentos de clube, né? Vida que segue. Vida que segue. Aquele jogo contra o Barcelona lá, o que você... tipo assim, eu sabia que o Barcelona ia ganhar, sabe? Mas, cara, eu fiquei muito feliz com aquele jogo, cara. Foi um sonho realizado, sabe? Um time jogar contra o Barcelona lá, o campeonato lá, Gamper lá, e Chapecoense teve toda aquela homenagem, etc. Cara, foi muito bonito aquele jogo, cara. O sentimento é verdade, assim, que é uma coisa que parecia surreal, né? E que a Chape ia estar um dia poder jogar contra o Barcelona, enfim, os grandes clubes da Europa, né? E infelizmente chegou, né, numa participação num jogo desse por uma tragédia, né? E o sentimento de tristeza, porque esses atletas que nem eu tô falando que eles estavam no seu auge e na melhor fase dentro da sua carreira, que poderiam estar lá dentro jogando contra a Chape, eu acho que era o sonho também de todos eles ali, e poder enfrentar uma potência dessa da Europa, e infelizmente não foi possível, né? Então é um sentimento de tristeza,
no geral, assim, misturado com um pouquinho de alegria de poder ver o clube da cidade, né? Apesar de ser um jogo beneficente, podemos dizer assim, um amistoso em relação a pós-tragédia, mas poder ver o clube numa crescente, disputando um jogo contra os grandes da Europa. Isso aí foi uma coisa que mexeu muito com todos, né, acredito, da cidade, poder ver isso, mas com aquele sentimento de tristeza, porque era por causa de uma tragédia. E o Chapecoense jogou bem pra caramba, né, cara? Perdeu, mas jogou bem, né? Não desistiu, cara. Foi interessante o jogo. Os jogos foram bons. Verdade. Jogos... O Cuiabá, por exemplo, eu não sinto, eu torço pro Cuiabá, claro, mas eu não sinto que é um time igual o Chapecoense, sabe? Que tá ganhando em geral. Tipo, subiu pra Série A, beleza, fez um grande trabalho, mas agora tá, né? É o time que mais empata junto com o meu São Paulo. Empata todo o jogo, hein? Uma coisa inacreditável, sabe? E certamente, né? Talvez, não sei se vai continuar na Série A. Mas vamos ver no que vai dar, né? Cuiabá, né? Tá jogando bem, tem bons jogadores, tá um momento bom. Tem tudo para se permanecer na Série A. Tomara que permaneça. É o que eu quero. Ele e o Grêmio estão ali, ó. O Grêmio e o Cuiabá tá ali, ó. Tá louco, nem me fala. Grêmio. Sim. Rafa, não dá nem pra falar nada, né, com essa camisa aí, né? Mas fala, meu São Paulo tá ali, ó. Também tá quase, né? O time tava 5 pontos pra cima do rebaixamento. Não pode nem brincar muito, senão é um abraço. Parece que nós estamos numa era dos grandes que vão cair, cara. Incrível, né? Inter, Cruzeiro, agora Santos, São Paulo, tá pau das pernas. Meu Deus. Sempre tem, né? As surpresas, né? Assim como para ter o acesso, às vezes sempre tem os emergentes, né? Então, pode acontecer. Futebol, né? É o futebol, faz parte. E quando você estava treinando a Chapecoense? Você ficou quanto tempo lá treinando lá na Chapecoense? Quantos anos? Então, falando de Chapecoense, não tem como não falar disso, né? Como eu falei, eu sou muito, muito grato à Associação Chapecoense de Futebol, a todas as pessoas que passaram pelos comandos, né, da Chapecoense. Por que sou grato? Porque eu fui atleta, né? Fui atleta da Chapecoense. Quando eu encerrei a minha carreira, eu passei pela Chapecoense como atleta e logo em seguida, depois eu comecei a trabalhar na comissão técnica, como auxiliar técnico, né? Tive a oportunidade dada por um grande amigão, posso dizer que foi um paizão, porque ele foi meu treinador dentro da Chapecoense e quando ele estava de treinador depois, numa outra passagem pela Chapecoense, ele me fez o convite para ser o seu auxiliar e começar uma carreira nova, uma história dentro do futebol, que é o Agenor Piscinini. Sou muito grato, né, o grande treinador, um paizão, tem um amigão do futebol, que me fez o convite e junto com o preparador físico na época, que era o Fabiano Chá, hoje está na Ponte Preta, né, junto com o Gilson Kleiner, eram pessoas que conversaram e me deram a oportunidade, porque era meu treinador e meu preparador físico, e eu sempre fui de conversar sobre futebol, né, com eles. E ali eu comecei uma história dentro da Chapecoense, como auxiliar, e fui, né, trabalhando e depois comandando as categorias de base, principalmente sub-19, sub-20, e sempre trabalhando no profissional, e chegou um momento que a Chapecoense veio nessa crescente, nessa evolução, né, como eu tinha falado anteriormente, de Série D para C, de C para B e de B para A, muito rápida. E o acesso ele chega antes de uma estrutura que na época quando já subiu, não tinha ainda todo o CT pronto, não tinha a arena toda ela pronta, estava em fase de construção. E ela teve o acesso para uma Série A que foi em 2014, 2013 para 2014. E depois veio toda a situação que aconteceu no sentido de início de competição no Brasileiro, onde nós tínhamos um profissional também, e início de Brasileiro a gente veio de um estadual que não foi tão bem, né, mas a gente se manteve dentro da primeira divisão no estadual, e entrou por um campeonato brasileiro,
E Campeonato Brasileiro é difícil, ainda mais a Chape sendo debutante, né? Primeiro ano de brasileiro, depois de muitos anos, aí até outro tipo de competição quando ela tinha participado, mas ali naquele ano, 2014, o primeiro ano, e muitos já estavam dando a Chapecoense início de competição como a provável rebaixada, porque não tinha história, né? Vinha de um processo totalmente diferente das demais equipes, e eu lembro que a gente subiu, a gente foi pau a pau com o Palmeiras e sendo segundo colocado, e por mérito de um grupo, por mérito de uma comissão técnica que era comandada pelo Gilmar Dalpozo, um excelente trabalho e fez com que conquistasse o acesso, e vem a Série A e infelizmente começamos mal a Série A de 2014, e houve a troca do comando, e eu, por ser o auxiliar da casa, eu fiquei, coube a minha essa tarefa de assumir a equipe, e eu lembro muito bem que nós teríamos 3 jogos, e aí teria a parada para a Copa do Mundo, e depois, um período, retornaria à competição. E naquele momento nós estávamos na zona de rebaixamento, éramos o Lanterna, nós tínhamos 1 ponto, 2 pontos, e a gente assumiu o comando para aqueles 3 jogos, até que a direção arrumasse um outro profissional. Essa era a conversa, e nós, já no primeiro jogo, a gente venceu o Palmeiras, e já saímos da zona de rebaixamento. Logo em seguida, no segundo jogo já perdemos fora para o Inter, e voltamos em casa contra o Bahia, venceu e confirmou que tinha saído da zona de rebaixamento ali. E aí veio essa parada para a Copa, e a direção com uma dificuldade, um pouco de dificuldade para negociação, né, com um técnico para que assumisse ela, né, naquele período de parada de Copa do Mundo, que nós demos uma semana de intervalo, de folga para os atletas, e até para ter um tempo hábil para que a direção pudesse contratar um profissional. E não houve houve a conversa e não houve o acerto. Voltamos da folga e tínhamos que seguir o trabalho, e eu fiquei à frente até que eles conseguissem contratar um profissional. E essa demora acabou acontecendo, não veio, fez toda aquela preparação pós-Copa para reinício, né, digamos assim, do brasileiro, onde fui colocado como interino, e a demora por achar um profissional ou acertar com um profissional, devido à negação de todos, aqueles que foram conversados, não aceitaram a proposta, e eu fui dando o trabalho e fui tocando, né? Então a gente fica um bom tempo dentro da Chapecoense, comandando ali na Série A, né? E tu, como São Paulino, agora eu vou puxar um pouquinho para o meu lado, viu, Rafa? E tu aí, como São Paulino, deve saber aí quem foi a única equipe até hoje que venceu, né? A única equipe não. Uma equipe que venceu o São Paulo dentro do Morumbi. Rapaz. E 2014. E graças a Deus, né, estava no comando, e a gente venceu o São Paulo dentro do Morumbi, 45 mil pessoas, e num jogo histórico, um jogo maravilhoso, onde o grupo de atletas entendeu muito bem a estratégia que utilizamos, tanto que meu amigo Muricy, hoje técnico Rogério Ceni, todo aquele pessoal, Paulo Henrique Ganso, Allan Kardec, todo aquele pessoal que deu a entrevista falando muito bem do trabalho que foi, no sentido de que nunca tinham visto uma equipe se defender tão bem organizada, e jogando, né, para conquistar um resultado, e conseguimos fazer o gol através do Ricardo Conceição, e acabamos vencendo a equipe do São Paulo lá no Morumbi. E aquilo nos fortaleceu muito, porque ali a gente estava num processo de vindo de parada, era o reinício de um brasileiro, onde a direção estava buscando um profissional, e nós, né, com a missão de fazer os jogos e conquistar um resultado importantíssimo na frente de toda aquela nação que é o São Paulo. Celso, a gente quer agradecer de verdade, porque, né, você dá um tempo para dois, assim, do outro lado do oceano, conversar sobre futebol. A gente quer agradecer mesmo. É muito importante para a gente, né? Então, muito obrigado mesmo.
nós estamos aí numa crescente, vamos, né, evoluir mais e mais, e você faz parte da história agora. Você vai ser daqueles que participou do PVC desde o começo. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Eu agradeço a oportunidade de estar batendo esse papo com vocês e sou muito grato também por ser lembrado por vocês e estou sempre à disposição, sempre que vocês quiserem uma participação ou, de repente, nem participação, só o fato de conversar, vocês têm meu contato, a gente está sempre à disposição e só tenho a agradecer pela oportunidade e desejar que vocês sejam felizes nesse programa de vocês e quem sabe um dia estaremos aí em Portugal para que façamos um programa ao vivo. Vamos esperar pelo Tony, né, Maltovan? Ou pelo Rodrigo. Uma hora a gente conversa certo e a gente dá um pulo aí. E, como eu falei para vocês, tenho Portugal somente através da literatura. Um dia eu vou conhecer, se Deus quiser aí. Tá? Ó, estou à disposição. O churrasco tá aí, ó. Estou esperando o churrasco. Pode mandar um abração para quem está me cobrando meu churrasco. O churrasco é o meu genro, né? Então eu acho que ele que tem que fazer um churrasco para me agradar. É verdade. Então pronto. É ele que vai fazer churrasco. Faz o churrasco que eu vou comer. E quem sabe um dia todos nós vamos lá em Portugal fazer um churrasco lá no podcast PVC. Aí, ó. Tá combinado. Tá combinado já. Muito obrigado. Então fica aí. Churrasco do genro. Beleza. Beleza. Obrigadão, tá? Valeu. Show de bola aí, Show de tá? bola. Abraço. Deus abençoe vocês aí. Abraço. Obrigado. Até mais. É. Até. Tchau.